Olá, empreendedores! Aqui mais um novo episódio do podcast Fala Obedecer. E hoje estou com a minha amiga, parceira, há mais de 25 anos, Tomaídes Rosa. Tomaídes tem um vasto currículo. Ela tem pós-MBA nas melhores universidades do Brasil, do mundo. Mas, além de ter esse conhecimento acadêmico, ela também é uma empreendedora. Ela fundou diversos negócios, mas uma delas é a Trust Mentor. E também ela tem ainda tempo para participar de várias entidades de classe, tanto na cidade aqui de Uberlândia, regional, e também entidade de classe a nível Brasil. Tomaídes, nosso muito obrigado por ter aceitado esse convite do podcast. Eu gostaria que você, para as pessoas que estão nos assistindo, que falasse o que é a Tomaídes na essência e o que nós vamos assistir nesse podcast de hoje. Bom, obrigada pela apresentação. É difícil falar da gente, eu não tenho costume e nem gosto muito de falar de mim, eu gosto de falar das coisas que eu faço. Do trabalho mesmo, né? Gosto de resolver problemas, desde criança. Quando eu vou falar de mim, eu sinto... Tem uma característica que é nítida. Eu sou curiosa e gosto de resolver problemas. É só isso. Eu acho que se resume nisso. Tem alguma característica de planejamento? Não, tem nada, não. É curiosidade mesmo. É uma inquietude. É uma vontade de resolver as coisas. É um prazer em resolver problemas. É isso aí. Então, o currículo da Tomaídes, detalhado, vai estar no link aqui do YouTube e dos canais das redes sociais. E nós vamos, então, colocar aqui, além de ser autoridade, ter conhecimento acadêmico, mas, principalmente, esse conhecimento, ele ter a vivência prática. Como ela já disse, resolver problemas, resolver a dor. Mas isso é uma característica, então, de quem é empreendedor, né? A pessoa que é empreendedora, e aí você já é empreendedora desde lá, então, de criança. Desde muito tempo. Né? Agora, Tomaídes, o que foram os principais desafios, então, quando você é empreendedora, mas para você ser também sócia de um negócio, do CNPJ, quais são os principais negócios que você participa e, principalmente, o que esses negócios têm como objetivo? Tem negócio que eu sei, né? Na nossa parceria. Você sabe bem, né? Você tem negócio que é prestar serviço para resolver as dores do cliente. Sim. Mas também uma característica que eu posso destacar em você, que é a capacidade sua de gerenciar finanças também, aquilo que você pensa a médio e longo prazo, gosto muito de aquilo que você reserva também nos seus negócios, de investimento. Então, você tem todas essas características, mas eu gostaria que você destacasse aí dentro da Trust, dentro das demais empresas que você atua. Bom, então, essa característica de jogar no front e no back, né? Realmente. A Trust é uma empresa que foi fundada... aliás, hoje a Trust está fazendo, acho que 18 anos ou 19, uma coisa assim. Hoje é aniversário da empresa. Fundada documentalmente, né? Ela já nasceu antes disso. Mas é uma empresa que presta serviços para, essencialmente, 99%, 95% a 99%, para o mercado de agro. Mas o mercado de agro, atividade primária, ou seja, dentro da porteira, realmente. Começou despretensiosamente, a gente nunca teve a pretensão de ser grande, de aparecer, nada. Era para resolver realmente dores específicas e doídas das pessoas. E realmente cresceu. Hoje é uma empresa bastante significativa, atua em 11 ou 12 estados já, atende grandes grupos, aliás, de todo tamanho. A gente tem hoje uma metodologia própria, então a gente classifica em complexidade, né? Os clientes, complexidade 1, 2, 3 e 4. E a complexidade 4 é acima de 100 milhões de faturamento em fazenda, que é bastante significativo. E nós temos hoje corporações que acima de 300 milhões de faturamento em fazenda. Então, e tem também acima de até 10 milhões de faturamento também. A gente tem essa categoria na empresa. Então, é uma empresa bastante estruturada hoje, com um time incrível, uma sociedade hoje bem tranquila. Uma empresa que já está bem consolidada no mercado brasileiro, né? Bem conhecida em São Paulo, bem conhecida na Faria Lima.
É uma empresa que o mercado financeiro reconhece, o mercado de bancos reconhece, interfere no score das fazendas. As fazendas que estão dentro do clube da Trust, ela é vista, bem vista, né, pelos bancos. É diferente o tratamento dentro dos bancos. Mas também, eu desde criança, eu gosto de dinheiro. Gente, é incrível. O pessoal fala, ninguém fala isso. Gente, o que eu posso fazer? Desde criança, eu sempre tive uma relação muito, muito tranquila com o dinheiro. Eu gosto do dinheiro, então, ele gosta de mim. Quando você recebia lá, você tinha que... Da minha época... piada isso, né? Mas é sério. Na minha época também, eu também fazia minhas poupanças, vendia geladinho, tinha lá o porquinho, colocar a moedinha e tal. Eu tenho um porquinho na minha sala. Quem conhece minha sala? Eu tenho uma biblioteca linda no escritório, lindíssima. E tem um porquinho de veludo rosa, que é, pra mim, assim, um xodózinho, coisa mais linda. Pra mim, o Tio Patinhas sempre foi meu personagem. Eu sempre adorei. Eu tenho um quadro de nota de R$2 que eu acho uma fofura. Que eu sempre gostei do dinheiro. O dinheiro sempre foi um personagem pra mim, como diz meu amigo Salib, um beijo, Salib, um artefato. Ele sempre foi um amigo, alguém que me acolheu, entendeu? Eu e o dinheiro, a gente tem uma relação muito legal. Engraçado falar isso, porque todo mundo zoa comigo, tá, gente? Por causa dessa história, eu e o dinheiro. Mas eu tinha super amigo mesmo, e quem é próximo de mim, como você sabe disso. E eu tenho realmente uma empresa de investimentos que começou também despretensiosamente depois da morte do meu pai e tal, né? Essas coisas de famílias, e você vai... compra uma coisa, compra outra coisa, veste, e aí você chama os amigos, né? Tem um clubinho, essa empresa ela não tem fins lucrativos, assim, mas assim, vai comprar uma coisa, você chama todo mundo, ô, fulano, vamos comprar. A gente liga para a construtora, reserva tanto, e chama as amigas, é uma farra. Essa empresa, na realidade, você sabe que é meu xodó, né? A minha empresa de investimentos é meu xodó. Então nós estamos falando desses pilares, e aí, como você já citou, a questão do conhecimento e administrar bem as finanças, né? No momento de crise, né? Tem aquela frase que você gosta Eu não muito, levo a sério finanças, vocês dizem que para mim é uma alegria e um prazer falar de finanças. Isso, então, dentro do pilar ESG, nós vamos explorar um pouco essa mente brilhante que você tem, né? E aí você, que é empreendedor, eu gostaria de destacar o seguinte, que não precisa ser dono do CNPJ para empreender, né? Então, aqui, essas características que já falou de empreender, no sentido financeiro, porque tem um dado interessante, estatístico, que as pessoas acreditam, né, que quem tem dinheiro que pode ganhar dinheiro, mas, às vezes, por exemplo, cerca de 90% das pessoas que ganham na loteria, com o passar do tempo, às vezes elas perdem tudo, ou às vezes fica... Isso. E aí eu queria que você falasse quem pode administrar bem R$1.000, ele vai administrar bem 10 mil? Dinheiro não é uma questão de ter... assim, por exemplo, eu já disse isso várias vezes. Dinheiro... eu conheço pessoas que recebem 500 mil por mês e são pobres. É sério isso. E eu conheço pessoas que, às vezes, têm uma receita de menos... receitas pequenas que conseguem ficar... Porque a riqueza é uma diferença entre o que entra e o que sai. Riqueza é o que fica. É impressionante isso. A gente parece que não entende que riqueza é aquilo que eu quero para mim. Não é aquilo que entra e que sai. Isso não é riqueza, isso é fluxo, né? Se entra milhões e sai bilhões, é pobreza isso, né? Então, a riqueza é aquilo que entra e que fica. Fica comigo. Então, e o que é bíblico isso, né? Tem aquela parábola dos talentos, eu acho maravilhosa, né? O que você fez com os talentos que te deram, né? Eu tenho a sensação que se eu morrer amanhã, vergonha eu não passo. Vergonha eu não passo, né? Essa questão de multiplicar as capacidades que você tem. Sejam elas tangíveis, né? Os recursos que você tem realmente materiais, e às vezes os talentos que você tem, a capacidade que você tem de resolver um problema, de ajudar uma pessoa e tal. E às vezes você tem isso. Você pode fazer uma cortesia, como isso que você falou da entidade de classe, né? Eu sou uma pessoa estadista. Assim, para mim, o Estado, ele está acima dos governos, né? O pessoal fala, mas como que é isso? Gente, o Estado é onde a gente está. Ele é muito maior que nós. Então, nós estamos aqui a serviço disso.
Então, seja quem esteja no governo, ele tem que estar a serviço do Estado. Eu fico extremamente brava com esse jogar para a torcida que os governos, governo após governo, a gente vê fazendo, né? Seja em todas as esferas de governo, né? Eles jogar para a torcida. Então, a gente precisa ter um pouco mais isso aí é um desabafo, né? Um pouco mais de dedicação a isso, né? Não deixa de ser um talento que você coloca a serviço dos outros sem cobrar, né? Dessas Verdade. entidades de classe que a gente Verdade. participa. E aí nós temos a sigla ESG, e nós vamos explorar o G, que é governança. Dentro de governança, eu queria que você falasse também, independentemente do segmento econômico ou do porte da empresa, a importância, nós já destacamos dentro da governança, né, que é a gestão financeira, e aí, principalmente aí o contador, o advogado, o empresário, né, o pessoal fala que às vezes o faturamento pode ser ego, né, mas o caixa tem que ser rei, e o que é importante é o lucro líquido, né? Então, às vezes, não é o quanto que fatura, mas sim a boa gestão dentro da governança. Então, nós explorarmos um pouco mais além de finanças na governança, o que a tua experiência dentro do agro são os pilares do G, governança. Bom, o ISD, eu acho que devia ser GES, tá? Minha opinião, não tem E e não tem S se não tiver G. Desculpa, não dá. Em Fazenda é a nossa primeira conversa, ou qualquer outra empresa de conselho, né? Ou qualquer assento de conselho que eu tenha hoje, vamos conversar do G primeiro. O G é a capacidade que a gente tem de organizar os assuntos. E se você não tiver dinheiro para pagar o boleto, não tem o outro texto. Não adianta. O dinheiro dentro da empresa, o fluxo de dinheiro dentro da empresa é igual o sangue dentro do corpo. É vida. Se você não tem, tá morto. Esquece. Então, a governança, ela começa com gestão. Então, a sua capacidade de fazer uma gestão financeira, a sua capacidade de fazer uma gestão de pessoas, uma gestão de processos, uma boa gestão operacional simples. Gente, não é ciência de foguete, governança. Simples. Você conseguiu fazer isso? Aí você vem com outra camada de governança. Aí você vem, vamos agora escrever o nosso código de compliance, que é o que é e o que não é importante para nós. Que, na realidade, tem a ver muito com os valores das pessoas, dos fundadores. Então, ainda vamos entrar, você já destacou muito bem, né? E aí até um insight bacana, né? Um insight que vem primeiro, né? O que vem primeiro é a função da empresa, né? A função social dela, que é gerar emprego, gerar renda, e é esse oxigênio, esse sangue que é o caixa, que ela tem que dar lucro, porque se ela não der lucro, ela não tem como investir, ela não tem como remunerar melhor a sua equipe. Então, uma vez que ela faz essa estrutura, né, de primeiro a governança, e aí ela pode fazer, então, questão da sustentabilidade, meio ambiente, a questão social. Tem um ponto que eu queria levantar, que eu acho extremamente importante, que é o seguinte. Esses dias eu estava falando sobre isso durante a COP, agora no final do ano. Enquanto uma árvore não vale muito mais em pé do que deitada, vão continuar desmatando. Então, a governança vem antes. Quer dizer, quais os negócios que eu posso gerar para uma árvore valer muito mais em pé do que deitada? Quer dizer, se você monta um desenho de negócios em que você valoriza as florestas, valoriza o bioma, valoriza as florestas, monta um desenho de negócio sem nenhum interesse escuso, nós vamos criar uma outra fonte de renda para as fazendas. E aí, no Brasil, né, às vezes acreditam, e as ONGs acreditam aí, tanto nacionais quanto internacionais, que o Brasil é aquilo que produz, né? Eu fiz um podcast outro dia, mas tudo aquilo que nós comemos, né? Seja o feijão, o arroz, e o frango, a carne, o tomate, a cebola, etc., aproximadamente 10% do território brasileiro é usado para agricultura. Só que às vezes as pessoas acreditam que é o contrário. Mas pela tua experiência do Brasil em relação a outros países,
como que nós estamos proporcionalmente ao país, quando que nós exploramos do território, mas comparado com outros países, como que nós estamos, e também a gente valorizar aquilo que a gente faz bem feito, né? Principalmente que é o seu foco de atuação, que é o agro, né? Por exemplo, eu também gosto do agro, nasci na roça, cresci na roça e atuamos bem no agro, mas 99% dos nossos clientes, eu não vou numa fazenda ou numa sementeira, eu não vejo lá, por exemplo, o produtor pegar a embalagem dos produtos, seja da semente ou dos defensivos, e jogar na nascente do rio ou jogar dentro do rio. De jeito então, nenhum. às vezes, a água que nós bebemos na cidade é porque tem um produtor cuidando da nascente. Das nascentes. E se tem um rio poluído na cidade, com garrafa de PET e tudo mais... Porque a cidade... Eu queria que você falasse um pouco, então, dessa questão do agro, o que são os fundamentos, aí no caso de meio ambiente, em relação à própria cidade e em relação a outros países. Isso é bem legal mesmo, que a gente fala pouco, ensina pouco nas escolas. Eu faço parte de um movimento que chama De Olho no Material Escolar, que está revendo o conteúdo do material escolar das crianças para ensinar isso, porque está totalmente enviesado também, com informações erradas sobre a realidade, sobre o que é fato, né? Sobre o que é verdade do Brasil. O Brasil tem mais de 63%, muito mais, de florestas nativas, ou seja, está lá intacta, graças a Deus, e vai continuar assim. Nós temos hoje, para você ter uma ideia, de pasto degradado, ou seja, de pasto que precisa ser reformado, mais de 160 milhões de hectares. Que estão severamente degradados, 36 milhões de hectares. Sabe que nós temos de agricultura de grão? 43 milhões de hectares. Isso que é a agricultura brasileira. É esse tanto de lavoura que todo mundo fala, que a safra vai ser isso, vai ser aquilo, né? Tinha um artigo ontem, nós estamos gravando dia 19, gente. Dia 18, tinha um artigo do Joaquim Levy, economista-chefe do Banco Safra, no Valor Econômico, falando tal, da safra, blá, blá, blá. É 43 milhões de hectares só. Só de pasto degradado tem 160 milhões de hectares. Olha a vastidão, olha o potencial que a gente tem. É um negócio incrível que nós temos. É o potencial que a gente tem para fazer ainda. E essa questão do meio ambiente, a legislação das embalagens do produtor, qual que é a sua visão em relação à cidade, em relação ao mundo? É incrível. Hoje a gente tem uma legislação que nós temos um local específico. As lavagens são lavadas 3 vezes, guardadas adequadamente. Tem associações que juntam essas embalagens e devolvem para o fabricante. Existe toda uma adequação. Tem as NRs, NR31, NR33, que nós somos orientados a fazer como está escrito lá. São 86 páginas que nós temos que cumprir de legislação. E tem toda uma fiscalização em cima. Aí você está falando assim, mas e lá no interior? Onde a fiscalização mais é feita, sabe qual é o estado? Mato Grosso do Sul. Então, verdade. Não é? Mato Grosso do Sul é onde a gente mais é fiscalizado. Então, assim, o brasileiro precisa conhecer mais o Brasil. Né? O nosso Brasil, né? O interior. O Brasil não é Brasília, viu, gente? Não é São Paulo. A gente garante para vocês que não é. E aí, Tomaides, uma vez então que já falamos rapidamente, né, sobre esses pilares da GSE. O GSE agora. Mudamos a ordem. Né? Mas o que um trabalho da Trust, um trabalho dessa de consultoria, que nem a consultoria, você, né, nós também da OBDC, qual que é a importância dessa sinergia de ter uma boa contabilidade, dessa atividade do agro, além de ter uma boa contabilidade, ter uma estrutura de governança, mas também o que ela, além de fazer a sua gestão, mas ela consegue com isso, por exemplo, ter taxa de juros menores ao captar recursos do banco? O que são os benefícios? Ou seja, o que esses investimentos geram de benefício? É muito importante. Hoje a gente tem Antes, se você não tivesse todo o protocolo, né, de ambiental organizado, você não tinha acesso
aos recursos subsidiados ao plano safra, né, conhecido como plano safra. Tanto que quando você assina lá o custeio agrícola, as cédulas pignoratárias lá, não tem isso, não tem aquilo, não. Hoje, você tem recursos com taxas menores se você tiver práticas de governança, se você tiver práticas ambientais. Hoje você já tem taxas diferentes. Hoje você já tem um programa melhorado. Então, sim, nós já estamos começando a ter premiação por isso. Isso é muito importante, né? Agora, como nós estamos entrando aí para 24 anos, mas eu conheci você antes, né? Nós estamos comemorando aqui hoje, então. Bodas de prata. Bodas de prata, né? 25, muito obrigada. Obrigada, Zé. O que você poderia também falar dessa parceria com a OBDC? Nós temos clientes, produtores rurais, sementeiros, que nós trabalhamos de uma forma conjunta. O que você poderia destacar de uma parceria que dura tanto tempo anos, e, principalmente, nós também fazemos serviços a OBDC para os negócios que você empreende, negócios, né? Fala um pouquinho. Todos eles, né? Gente, todas as minhas loucuras é parceiro, é cúmplice. Bom, é legal, né, Zé? A gente acabou... é engraçado que os negócios que dão certo, gente, eles são silenciosos, né, Zé? Verdade. As coisas que dão errado, elas são barulhentas. Eu costumo dizer que um indicador importante quando você está fazendo gestão é a relação silêncio-barulho. O que tem que fazer barulho é aonde a operação e o comercial, quando ele existe, né? A relação... Ali tem que ter o ruído, né? O dia a dia. A relação de controladoria, eu digo, o serviço de apoio, ali, ele tem que ser silencioso. Fez barulho, tá errado. E a nossa relação, ela é bem silenciosa, né? Quanto dá barulho. É porque tem alguma coisa de errado. Mas, graças a Deus, é bem silenciosa, né? Esse é nosso relacionamento. Tem dado tudo certo, graças a Deus, né? Então, mas aí, eu também é um desafio, eu concordo com esse posicionamento. Gente, eu sou muito exigente, né, Zé? Nossa Senhora! Exigente, né? Mas também a importância de você ter um time, né? Então, eu empreendo e todos os negócios os quais eu participo, todos eles, eu tenho gestores, eu tenho sócios e tenho uma equipe. Mas também qual a importância, né, de ter pessoas junto do time. Também eu queria falar um pouco, que você comentasse a respeito de como que você tem essa estrutura de pessoas que oferece, porque às vezes também nós, empreendedores, no passado tinha um conceito errado de empresário, né? Que ele teria que sacrificar a família, ele teria que sacrificar às vezes a saúde, trabalhar muito, mas nós estamos com um conceito, vamos falar assim, já alterado, né, que ser empreendedor, evoluído, ser empresário, né? Ele tem que buscar esse equilíbrio. E como que você busca esse equilíbrio, então, a tomar isso enquanto pessoa, saúde, a tomar isso também em gestão, mas, além disso, também você investe ou doa tempo para as entidades de classe, como a CIUB, como a IUB lá em Brasília. Fala um pouquinho também desse equilíbrio, de tudo que eu comentei. Volto à primeira fala, né? É a inquietude, né? Se precisa de resolver um problema em alguma coisa que seja estadista, eu não consigo ficar parada. Eu não consigo. Se eu puder ir lá ajudar a resolver, eu não consigo. Eu tenho que ir. Na questão de equilíbrio familiar, é engraçado que, para mim, faz parte do equilíbrio da família eu ir lá colaborar com o coletivo, acredita? Eu acredito que para a minha família ter equilíbrio, todo tem que ter equilíbrio. Eu não consigo... ficar isenta, esconder. Eu entendo que se eu ficar quieta em casa, vendo um problema coletivo, é covardia. Eu vou estar dando o maior exemplo para minha família. Não consigo. Eu não vejo onde está o equilíbrio. Então, é aí que você participa das entidades de classe, de forma ativa, né? Se você não doar, como que você vai querer o equilíbrio? Eu acredito que você ficar... só pensando em você mesmo é o desequilíbrio. Eu não consigo nem imaginar como seja. Eu acredito que o olhar para si mesmo o tempo inteiro gera um desequilíbrio violento. É uma obesidade individual, né? Você percebe as pessoas que são ensimesmadas? Eu não sei nem se existe essa palavra.
São em si mesmadas, elas são só por elas mesmas o tempo inteiro. É o problema delas, é a vida delas. Ai, é até chata, né? Gente muito chata. Agora, o problema do outro é divertidíssimo, né? Você tem o problema da comunidade, você tem o problema... Né? Lá na Silvia, por exemplo, né? Que acaba sendo um universo imenso de coisas que você pode aprender, vivenciar, experienciar, às vezes até colaborar, porque eu não sei se a gente está à altura, às vezes, de fazer alguma coisa. Mas quando a gente pode fazer, imagina que legal. E eu acho que isso equilibra. Quando você doa, você equilibra. Para mim, se trata disso. Você acaba resolvendo o problema. E aí eu também queria que você colocasse ainda essa questão do doar para a entidade de classe, né? Eu costumo dizer também que é um aprendizado duplo, né? Você, às vezes, esse aprendizado duplo de você, às vezes, não consegue resolver uma dor de um segmento sozinho. E aí que vem a entidade de classe para aquela dor do segmento. E aí nós estamos diante de um assunto, né? Eu sei que você participa, né, do Instituto Usinos Brasil, eu também participo lá em Brasília. Nós temos um tema que foi aprovado ano passado, né, muito importante, né, que é a reforma tributária. E eu sei também que você compartilha com a mesma ideia, que minha, que a maioria dos empreendedores, que primeiro deveria se fazer a reforma administrativa. Mas já que nós não conseguimos primeiro fazer a reforma administrativa, o que tanto as entidades de classe, Uberlândia, Brasília, qual que é a sua visão, o que você tem percebido, os pilares, os objetivos dessa reforma tributária? Eu queria fazer um disclaimer filosófico antes, né? Olha para você ver, eu acho que quando a gente vai tentar resolver, porque a gente tenta, né? A gente tem que tentar entender. E é o grande desafio da vida. Eu acho que é entender. Tentar entender. Para tentar entender, você tem que estar lá. Uma das coisas que mais tem me estressado, e eu percebi isso na pandemia, a pandemia foi um aprendizado para mim. Eu percebi que algumas coisas me irritavam ou me estressavam e eram discussões que as pessoas tinham tentando resolver coisas que elas não entendiam. Falou, por que a pessoa está falando isso? Ela não entende. Eu não entendia a questão, como é que eu vou resolver? Isso foi, a minha vida antes e depois da pandemia, por isso. A reforma tributária, a gente está tentando entender ainda. A gente está na fase do entendimento. Então, o fato dela ter passado é uma chance que a gente tem de começar a entender o manicômio que nós temos. Que ninguém entende aquilo. Então, serão anos árduos, que como você estava me explicando, né, antes da gente começar a gravar, nós teremos um trabalho duplo, que é iniciar as novas formas e continuar fazendo a antiga. Então, nós vamos ter um retrabalho aí durante 6, 7 anos, 8 anos, talvez até 10 anos, trabalhando 2 vezes. Aumentando, começando pequenininho a nova forma e gradualmente reduzindo a forma antiga. Gente, serão anos difíceis. Mas a gente tem que tentar, né, Zé? A visão a médio e longo prazo, dentro daquilo que a gente tem discutido, né, nos negócios, nós temos que ter a visão, o alvo, né? Ter esse alvo que é simplificar, mas também os papéis dos empreendedores, das entidades de classe, nós devemos unir esforços, porque eu costumo dizer que, às vezes, o deputado ele está aprovando lei que ele não tem... neto dele. Ele não tem conhecimento do que é aquilo ali. Então, quem sofre mais a dor são os empresários, são os contadores, os advogados tributaristas, que sabem. Então, essa possibilidade de criar essa sinergia vai depender muito, no meu entendimento, não é de uma queda de braço, mas sim, eu costumo dizer que, nesse caso, a soma das partes ela tem que ser maior do que o resultado do governo, o resultado do Congresso, dos empresários. Então, acho que nós teremos aí nos próximos 2 anos, dentro da reforma tributária, que ter isso em alvo, né? Buscar fazer a simplificação, porque senão o Brasil ele se perde em relação à China e vários outros países, porque... Mais do que já tem perdido.
né, que eu queria fazer um comentário sobre isso. Cada vez que eu olho o nosso país em relação ao mundo, eu tenho vontade de chorar. A gente é 2% de tudo. Aliás, a gente não chega a 2%. A gente não é 2% do movimento de cabotagem do mundo, a gente não é 2% do PIB, a gente não é 2% do movimento financeiro. Quando você está fazendo uma análise e que você tem uma análise estatística, quando alguma coisa é 2%, você leva em consideração? Praticamente... Ninguém. Então, mas aí, desculpa eu te interromper. Preciso crescer. Mas isso não estava no roteiro, mas falou 2%. Agora, o Brasil, ele é conhecido lá fora por causa do futebol, porque a gente exporta muitos jogadores, né? Jogadores bons a gente exporta. Aí o Brasil, às vezes, é visto lá fora de uma imagem de carnaval, de futebol. Agora, eu queria que você comentasse, já que você falou que 2% de tudo isso daí. Agora, o que nós temos vocação? O que nós somos mais do que 2%? Eu sei, por exemplo, que, né, e você tem esses dados, mas no agro é a vocação do Brasil, porque nós sabemos que cerca de 1 bilhão de pessoas no planeta são alimentadas pelo agro. Então, o que nós temos acima de 2%? Não estava no script, mas o que então nós temos... O que a gente faz bem feito? A gente faz ração para animais. É isso que a gente faz bem feito. A gente exporta comida, sim. A gente exporta carne, a gente exporta café, a gente exporta laranja. O que a gente faz bem feito é atividade primária, tá? A gente produz. Se você pegar o Brasil, 85% das cidades têm menos de 35 mil habitantes. O Brasil é uma fazendona. O Brasil é um fazendão. É isso que ele é. E a gente faz bem isso. Outra coisa, as terras brasileiras, elas são, a maioria, areia. Ou seja, por que a gente produz bem? Por causa do produtor. O produtor brasileiro, ele é espetacular. A Embrapa é uma... Gente, eu não sei como a gente não ganhou um prêmio Nobel ainda. As pesquisas que a gente conseguiu produzir no Brasil, as produtividades que a gente tem, a tecnologia que a gente tem, isso é incrível. A capacidade que a gente tem de produzir no Brasil, um país tropical. 2 safras, a gente consegue fazer larga escala. Isso tudo é tão incrível, tão incrível. E a gente precisa agora conseguir verticalizar isso. Horizontalizar a gente já conseguiu. Agora a gente está precisando verticalizar isso para crescer. Porque do tamanho que a gente está, a gente não faz verão. Então, assim, vai fazer um planejamento, vai para Davos, vai não sei para quê, não sei para quê. Tem gente que levar em consideração alguém que é 2%? Não. Não tem. Não tem condição. Então, essa vocação nossa do agro, lógico, a gente tem outros segmentos econômicos, temos indústrias, né, temos comércios, temos serviços. É localizado. Né, mas o setor que a gente é competitivo, ou seja, o agro do Brasil, ele é competitivo. Né? Porque se a gente não fosse competitivo, a gente não conseguiria colocar um produto lá na China. Agora, em termos macros, né? Qual que é a sua visão em termos macros para esse ano? Nós, infelizmente, esse ano ainda a Selic alta, né? Não tem mercado financeiro incentivado com taxa de juros para a indústria, para comércio. O agro ele tem o volume de recurso de capital, de giro para investimento, ele não é suficiente para poder fazer esse crescimento todo que o agro é possível. Como que você vê esse cenário nesse ano, no ano que vem, de juros, essa visão macroeconômica? Olha, nós vamos ter um ano de ajuste. Eu chamo de um ano de ajuste necessário, né? Nós tivemos em 2019 um ano de equilíbrio, aí veio a pandemia e tudo teve um inflow. Nós tivemos, se você pegar, por exemplo, a Bolsa de Chicago, soja, em novembro, em 2019, ela estava 8,9 o bushel. Se você pegar em 2023, novembro, estava 15. Como? Então, você vê que teve uma inflou o preço dos commodities. E isso por uma série de razões. Guerra, pandemia, blá, blá, blá. O Brasil teve assim, foram um monte de coisas ruins que para nós foi muito bom. Eu tive o aumento de dólar, eu tive a pandemia e eu tive os prêmios, né? Os prêmios são os embarques, tem a ver com os embarques. E tudo isso muito positivo. Então, nós tivemos o preço do commodity muito alto.
Agora, como diz o Mato Grosso, as abóboras estão assentando na carroça. É isso que está acontecendo. A abóbora está assentando. E a China, ela está estagnada com o consumo. Então, assim, o consumo está lá, equilibrado. Os Estados Unidos achou 1 milhão de toneladas de soja lá agora. O estoque de passagem foi, sei lá, quase que 30 milhões de toneladas. A gente vai ter uma queda na produtividade por questões climáticas, mas essa queda está sinalizando que não será suficiente para aumentar o preço em reais. Em dólares, ou seja, lá na Bolsa de Chicago já está alto, né? Está acima de 12 dólares o bushel. Então está excelente o preço. O dólar, né, o câmbio aqui, ele tá acima de 4,90. Ontem, tá? Tava 4,96. Então tá excelente. Mas o prêmio derretendo. Então, a hora que você pega esse em reais, a gente já enxerga soja de 2 dígitos. Isso já é um fato. Isso faz com que o produtor tenha que se acostumar com soja, com margens que eram de 40, a gente já fala no escritório com margem de 4. A gente perdeu 10 vezes margem com soja. A soja que estava com margem de 20 veio para R$2. A margem que estava com 40 veio para R$4. Não é piada. Infelizmente, isso é sério. O milho é um commodity de boca de consumo. Quer dizer, quando você tem bastante bocas consumindo, né? Você tem álcool ali, você tem usina de álcool, você tem galinha, você tem ovo, você tem confinamento, você tem várias bocas consumindo, você tem um preço ali gostoso, né? Considerável, você tem exportação, né? Mas aonde você tem poucas bocas, ele não vai segurar também. Apesar de termos boa produtividade, uma produção grande no Brasil. E um fato interessante, o ano passado, 50% da produção foi exportada para a China, primeira vez na história. E o preço não segurou. Por quê? Infraestrutura. Eu não tinha logística para organizar a saída adequada. Então, todo mundo colocou milho, não tinha onde colocar. É isso. Lembrou das fotos? Pô. Isso daí, assim, é interessante. Eu estou no sentido duplo no agro, né? Eu tenho também no Goiás investimento lá. A gente produz proteína, produz genética lá também, né? Sou investidor do negócio lá e realmente isso que você colocou é interessante, né? Lá na região do norte do Goiás, historicamente, né, no ano passado, norte do Goiás, sul do Tocantins, o milho chegou a R$35, R$37, que não se paga o custo de produção, né? Em função disso que você falou, né? Tivemos uma produção... Era 45, e 40 o custo, 45,50 naquela região. E aí nós temos exatamente agora, esse ano, essa questão climática, por exemplo, historicamente, né? Eu vou falar aqui algo muito rápido, devido ao nosso tempo, para a gente fazer as nossas considerações finais, mas eu me lembro, por exemplo, no mês de agosto do ano passado, historicamente, não choveu tanto em Uberlândia e também lá no norte do Goiás. Porém, no mês de outubro, novembro e dezembro, tivemos um problema climático, replantio. Mas aí, Tomás, a gente está fazendo aqui o nosso fechamento desse bate-bola, desse podcast, né? Eu queria que você colocasse, nós falamos bastante do agro, em termos de tecnologia e inovação, o que são os maiores desafios dos empreendedores ou do brasileiro, isolando um pouco o lado da política, para a gente tentar com que a política impacte o menos possível nos negócios. O que, na sua visão, seriam os maiores desafios para os empreendedores de uma maneira geral? Política eu não costumo falar porque eu não entendo, então não falo de política. Mas vamos lá. A gente luta, né? É uma luta mesmo diária para um ambiente de negócios melhor no Brasil, né? Acho que é uma luta de todo brasileiro, né? De todo empresário no Brasil. Os desafios que nós temos. No agro, especificamente, notório é infraestrutura. Então, é incrível. A gente tem um monte de recursos naturais, né? Se você pensar que no Mato Grosso a gente tem água em abundância, a gente não tem energia elétrica. A gente não tem cabeamento. Você tem condição de pôr um pivô? Tenho, vários. Eu não tenho como ligar o pivô. Energia solar. Você não tem como, você não tem a
rede. Você não tem a rede para ligar. É uma coisa inacreditável. Aí você fala assim, é só no Mato Grosso? Não. A 200 quilômetros de São Paulo, capital, a gente tem o mesmo problema. É inacreditável. Então, a gente não tem infraestrutura. Como que a gente vai colocar a tecnologia de automação nas fazendas sem o 5G? A gente tem 5G? Tem. A gente não tem energia elétrica. Como é que vai fazer para funcionar o 5G? Infraestrutura. Não tem infraestrutura. Né? Então, assim, o desafio nosso chama infraestrutura. De cabeamento de energia e infraestrutura de logística, não somente de movimentação, ou seja, ferrovia, hidrovia, todos os modais possíveis, mas também armazenagem e inteligência de logística, porque nós somos um continente, nós não somos um país. Então, a gente precisava de um ministério da logística no país, que a gente não tem. De um raio do Ministério do Transporte. Nossa Senhora! Olha, sinceramente, a coisa mais perigosa que tem é um idiota pensando, tá? Então, para a gente estar encerrando, isso que ela acabou de falar, a questão da educação, né? A educação não aquilo que você comentou, né? Que tem que rever o que é ensinado nas escolas, mas também a educação no sentido, na prática, a educação financeira, então, a contabilidade consultiva, que eu vou fazer uma síntese aqui, e aí você faz também a consideração final sua, que exatamente nenhum país desenvolvido, se ele não investir na educação, mas é uma educação, não aquilo que o MEC quer que ensina, mas aquilo que realmente o mundo precisa, né? Então, seja educação financeira, educação tributária, educação para o empreendedor, e esse é o propósito do Fala Obedecer, que é levar conteúdo de que une conhecimento, vivência prática. Muito obrigado, Tomaídes, pelo podcast e que a gente possa fazer novos episódios aí no futuro. Obrigada. Obrigada pelo convite, gente. Obrigada, Zé. Um abraço, obrigado.